Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Historiatura. No vídeo de hoje a gente vai falar de um livro super belo, muito belo mesmo. E tanto a escrita quanto a história em si é de uma beleza extraordinária. Agora há pouco, para introduzir este vídeo, eu estava pensando e olhando bem para o meu rosto. Veja bem, o meu rosto é jovem, mas não é o mesmo de 2 anos atrás, de 3 anos atrás. Embora jovem, já é bem perceptível a passagem do tempo sob a pele. Como disse Oscar Wilde, há coisas que são preciosas por não durarem, e talvez a juventude seja uma delas. E é sobre o retrato de Dorian Gray que vamos falar no vídeo de hoje. Primeiramente, é muito interessante saber o contexto histórico em que essa obra foi publicada. Publicada na sua versão final no ano de 1891, ou seja, no século XIX, numa época em que o conservadorismo reinava, tanto na literatura, na arte, na música e em todas as esferas da sociedade. Estou falando da Era Vitoriana. O enredo do livro conta a história de um jovem chamado Dorian Gray. Esse jovem era visto com muita positividade, um jovem muito bonito, muito rico, muito educado, muito culto, que tinha muitas características boas. E de início, antes de conhecer um outro personagem do livro chamado Lord Henry, ele não tinha vaidade quase nenhuma, era uma pessoa completamente muito inocente. De tão bonito que Dorian Gray era, um pintor chamado Basil Howard, que era amigo de Dorian Gray, pede para fazer um retrato dele. E assim, ao fazer esse retrato, começa a história de fato. Essa amizade entre Basil Howard e Dorian Gray não era uma amizade muito comum, porque Basil Howard tinha uma amizade assim um pouco avançada, vamos dizer assim, uma amizade que tinha um interesse no amigo Dorian Gray. Esse livro tem muita coisa interessante, muita coisa mesmo. E dentre elas eu destaco, primeiramente, a escrita do Oscar Wilde. Uma escrita super deliciosa, super erudita, uma escrita realmente que vale a pena. As analogias filosóficas que o livro contém. É muito interessante você ver umas ironias, umas analogias, assim, surpreendentemente inteligente. E também o final. O final é super surpreendente. E eu achei, assim, esses 3 fatores super interessante que deram com certeza muito mais valor à obra. Mas eu diria mesmo que o interessante dessa obra é todo o jogo estético que está por trás dela. Primeiramente, você tem um personagem muito bonito, de uma beleza super exuberante. Tem um amigo que é pintor, ou seja, do mundo das artes. E tem um outro amigo que também se apaixona pela pintura e também pela pessoa retratada e quer muito conhecer essa pessoa. Então, na verdade, trata-se de um triângulo amoroso com um jogo estético de arte muito, muito envolvente. Eu acho surpreendente e muito, muito bonita a escrita do Oscar Wilde. É muito importante dizer que Oscar Wilde, ele escreveu super influenciado por um movimento artístico da época da Europa do século XIX, chamado esteticismo. Esse movimento, ele valorizava o belo, ele valorizava o estético, em detrimento das causas sociais, dos temas sociais. Ou seja, trata-se então de um movimento que vê a arte pela arte, sem uma função de educar, de ensinar, sem uma função moral, ética, nenhuma dessas funções. É simplesmente a arte pela arte. Um autor super diferente de Charles Dickens, por exemplo, que foi um escritor que também escreveu nessa era vitoriana, só que tinha nos seus contextos, nos seus temas, geralmente problemas e causas sociais, retratava o começo do capitalismo, crianças pobres. E neste livro não. O esteticismo, ele não está preocupado, ele não tem responsabilidade nenhuma com os temas sociais, e simplesmente com o belo,
com o bonito. A história tem como plano de fundo um triângulo amoroso, mas que na verdade está tratando de temas tão universais, tão profundos, que é praticamente impossível você capturar tudo que esse livro quer dizer em apenas uma única leitura. E continuando o enredo da história, o próprio Dorian Gray, ao ver a representação de si mesmo no retrato, ele começa a se apaixonar por si próprio, super influenciado pelo amigo também, né? Então ele começa a ter a malícia, começa ali a perceber que ele é bonito, que a beleza é importante, e ele tem um desejo que o quadro envelheça e ele continue sempre jovem e bonito. E assim, o protagonista, Dorian Gray, começa a adentrar na roda da vaidade, começa a se sentir cada dia mais vaidoso, mais malicioso e faz coisas super questionáveis em nome da beleza. Esse livro também me fez pensar em alguns temas e eu vou destacar alguns aqui no vídeo. Primeiro, me fez pensar em profundidade versus superficialidade. Porque durante a narrativa a gente vai acompanhando a mudança de pensamento de Dorian Gray e cada dia que passa ele se torna uma pessoa mais e mais vaidosa e faz coisas horríveis em nome da beleza, em nome do belo. Ele começa a valorizar mais o belo em detrimento do real. Em um certo momento da narrativa, Dorian Gray se apaixona por uma atriz, só que ele depois se desapaixona por essa mesma atriz, após uma apresentação em que a atriz atua de uma maneira completamente desastrosa. A apresentação dela é um fiasco, e aí neste momento Dorian Gray perde o interesse por essa moça. E fica um questionamento: será se Dorian Gray não se apaixonou pela arte ou se apaixonou de fato pela atriz? É muito interessante pensar nisso, porque quantas vezes na vida, por exemplo, a gente se apaixona pelos nossos ídolos, por um professor, por um músico, por um escritor, uma escritora, uma cantora. Então, a gente certamente não está se apaixonando pela pessoa, e sim pela arte, pelo belo. E talvez, se a gente tivesse a oportunidade mesmo de conviver, de estar perto desse ídolo, dessa pessoa que gera um encantamento na gente, talvez essa paixão se esfarelasse. Outro tema super importante também que pode passar pela sua cabeça no momento da leitura, que pelo menos passou na minha, é uma impressão pessoal mesmo, foi de pensar a racionalidade versus a irracionalidade. Ou seja, no que queremos e no que devemos fazer. E muitas vezes isso é completamente divergente. E dessa maneira, o desejo que nós, seres humanos, genuinamente sentimos pode revelar uma verdade sobre nós mesmos. E como somos seres sociais, desejamos muitas coisas que não são bem vistas socialmente. Mas devido a protocolos sociais, reprimimos tais desejos, da mesma maneira que a recíproca também é verdadeira. Pelo fato de sermos seres sociais, os desejos também são construídos socialmente. E assim, de modo geral, não existe um lado certo ou um lado errado, nem Y e nem X. Ambos podem estar certos e ambos podem estar equivocados. Uma coisa que me fez pensar como, por exemplo, os nossos desejos são genuinamente reveladores do que nós somos e que os protocolos sociais muitas vezes nos privam e nos podam de alguma maneira, é que o Dorian Gray, em um certo momento, ao perceber que ele não ia mais arcar com nenhuma das consequências dos seus atos, pelo menos não fisicamente, que quem iria envelhecer seria o quadro e não ele começa a se sentir livre para cometer muitas atrocidades, vamos dizer assim. E outra coisa também que esse livro me fez pensar foi nas máscaras versus a realidade. Por exemplo,
o que muitas vezes nós fazemos para esconder coisas reais, como por exemplo o envelhecimento, que é algo super real e super natural. Por exemplo, a maquiagem, os procedimentos estéticos, muitas e muitas cirurgias que no Brasil, por exemplo, é um dos países que mais fazem cirurgias estéticas. Então, essas coisas também são muito pertinentes pensar durante a leitura de O Retrato de Dorian Gray. Ou seja, o ser e o parecer, né? Dorian Gray, por exemplo, ele era muito bonito, muito belo, uma beleza exuberante, mas por dentro ele era horrível. O seu interior, ele tinha uma feiura que não era perceptível, né? Que a máscara escondia, que o pacto que ele fez para permanecer jovem escondia. Isso é muito, muito interessante de se pensar. A Era Vitoriana foi uma época do século XIX em que qualquer desvio de conduta moral era praticamente considerado um tiro no pé. O próprio autor, Oscar Wilde, ele sofreu muitas represálias por não conseguir se adequar e não se encaixar nessa sociedade moral da época. O autor tinha relações homoafetivas. Esse próprio livro foi usado contra o Oscar Wilde. E talvez por isso esse livro esteja permeado de críticas, de indiretas, que são praticamente umas indiretas mesmo para a sociedade da época. Implicitamente e inteligentemente, o autor faz umas críticas, umas analogias, umas ironias assim muito bonitas. E eu vou citar algumas aqui para vocês verem. Por exemplo, essas que eu vou falar aqui agora. Na página 94 dessa edição da Penguin Companhia, considero que para qualquer homem de cultura, a aceitação do padrão da época é um aspecto da mais grosseira imoralidade. Agora na página 95. Mas afinal, as únicas coisas que podemos usar na ficção são as que deixamos de usar de fato. Acredite-me, nenhum homem civilizado lamenta um prazer, e nenhum homem não civilizado sabe o que é um prazer. Para mim, essa da página 253, com certeza é uma das melhores e certamente foi uma indireta para a sociedade moralista da época. Meu caro rapaz, você está mesmo começando a ser moralista. Logo vai começar a andar por aí como os convertidos e pregadores, advertindo as pessoas contra todos os pecados dos quais se cansou. Frases como essas que eu acabei de citar, só grandes escritores conseguem colocar em palavras. Escritores como, por exemplo, Oscar Wilde, conseguem de uma forma muito bonita colocar em palavras os sentimentos mais profundos da alma humana, que eu, por exemplo, teria uma dificuldade imensa, talvez seria incapaz de colocar num papel. E essa função assim da literatura, essa função dos escritores, eu acho uma das, né, que é colocar em palavras o que a gente sente, o que a gente tem vontade de dizer, o que a gente gostaria de dizer, mas aí a gente lê e fica, é exatamente isso. Nossa, como é verdade. Eu concordo e se identifica, sabe? Eu achei, assim, a escrita um dos pontos fortes desse livro. Eu achei muito bonito mesmo. Você começa a ler e daqui a pouco você tem a impressão que se torna mais inteligente ao ler esse livro. Ele tem uma escrita muito sofisticada, assim. Eu achei muito interessante ler esse livro. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da resenha de Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray. Um livro super, super bonito de ler. Com certeza um dos melhores que eu já li até agora nesse canal. E eu super recomendo, de verdade. É uma leitura muito bonita, sofisticada, que traz várias referências da mitologia, várias referências da música, da literatura, da arte de uma maneira geral. Assim, é muito bonito, né? Muito bonito mesmo, super recomendo. E se você gostou desse vídeo, por favor,
Comenta aqui embaixo se você tem curiosidade de ler, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!